Boa tarde, mais um santo dia do Senhor, nesse dia 7 de setembro, né, que dentro do contexto da história de Israel, quando caía um dos feriados, o grande dia da expiação, ou quando caía o dia das festas dos pães asmos, quando caía no sétimo dia, era chamado de grande sábado, né? Então hoje junto o sábado dos brasileiros, né, que é o 7 de setembro, que alguns para descansar. Hoje caiu no grande dia do Senhor, que é o sábado, né? Aí podemos dizer aí que o sábado é grande. O sábado não fica maior porque um feriado humano caia no dia dele. Mas no caso do sistema hebraico passado, se tornava grande porque era uma festa que também estava relacionada com as coisas sagradas. E aqui, para mais uma vez, transmitir a mensagem do quarto anjo. Hoje, pela segunda vez aqui num dos bairros aqui na cidade de Impugi, chamado Vila Poço Verde. Até que a cidade aqui era para ser chamada pelo nome desse bairro aqui. Antigamente, quando eu era criança, quando minha mãe vinha para cá, eu dizia, vamos para Poço Verde. Nós chamava a cidade de Impubi aqui de Poço Verde, mas que conseguiram colocar Impubi. Mas aí esse bairro aqui, como lembrança de que chamava também Poço Verde, a cidade, aí ficou esse bairro aqui onde eu vou passar aqui hoje, dando a palavra do quarto anjo aqui pela segunda vez. E esperando aí o Espírito de Deus mais uma vez nos usar, pois que à frente dessa obra está o Espírito de Deus. Por isso que essa obra não será detida. Enquanto Cristo não findar o seu ministério como sumo sacerdote no santuário celestial, essa obra ela continuará. Essa obra ela continuará sendo divulgada, sendo transmitida. E principalmente agora do quarto anjo, que Deus tem pingado poucos, mas essa grande obra que começou agora como renovo, o entusiasmo santo do povo de Deus, com poucos, mas com 12 discípulos, Cristo fez uma grande obra. E agora Cristo já está vendo a preparação. Nós estamos vendo os anjos da preparação, que é anjo aceleradamente indo da terra para o céu e do céu para a terra, preparando-se para uma grande obra. Então nós estamos no momento do preparo para essa grande obra. A obra do juízo dos vivos, a obra do quarto anjo, em que nós estamos agora na parte da denúncia, quando for na hora do juízo mesmo, a parte do alto clamor. Estamos nos preparando para esse alto clamor. E esperamos em Deus, na sua misericórdia, esperamos na misericórdia do Filho Eterno, pela plenitude do poder que o Pai lhe concedeu, que sejamos ungidos, sejamos cingidos e vamos ser os que com fé e obediência se firmarem na verdade, vencer toda má palavra, todo egoísmo e toda tentação de Satanás, estarão advertidos, munidos e preparados para esse mistério sagrado de servo de Deus, como a gente sempre está na profecia que vai acontecer. Servo de Deus com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, sairão a dar o último convite de misericórdia de Deus ao mundo. A mensagem do terceiro anjo, com a influência do quarto. O quarto vai ser adicionado uma quarta mensagem ao terceiro, para dar força à terceira mensagem, para concluir a mensagem do terceiro anjo, com a força do quarto anjo. Posso concluir essa mensagem do terceiro anjo com o quarto anjo, que dá força ao terceiro. Cristo virá com poder e grande glória para libertar os seus irmãos, libertar os filhos do Pai Eterno, da opressão que eles estarão sofrendo, a angústia de Jacó, em que eles permanecerão leais e firmes diante de Deus, sem a presença do intercessor, porque o intercessor já se levanta do santuário para, como diz Daniel, né, capítulo 12, e nesse tempo de angústia se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, mas todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida será livrado. E lá Daniel 12 também diz, bem-aventurado aqueles que vigia e chega até 1335 dias, porque quem chegar até 1335 dias a partir da hora da supremacia papal,
Estes é o que vão ouvir de Deus o concerto de paz. O concerto de paz aí anunciando o dia e a hora da volta de Cristo. Porque o único segredo que o Pai tem é esse, é o dia e a hora da volta de Cristo. Ele vai revelar para os seus filhos. Porque Deus não faz coisa nenhuma sem primeiro revelar o seu segredo, como diz Amós, né? Deus não faz coisa nenhuma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. E principalmente aos 144 mil, na hora da angústia, eles vão, quando eles forem libertados da sua angústia, quando o Eterno se levantar, quando Deus se levantar para libertar o seu servo da angústia, então eles ouvirão um concerto de paz. Aí Deus cumprirá o que está lá em Isaías 30, 29 e 30. Um cântico haverá entre vós, como na noite que se celebra uma festa, alegria de cântico, como aquele que sai tocando pífaro, para vir ao monte do Senhor, a rocha eterna de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz e o abaixamento do seu braço. Do Pai eterno a voz. O Filho, porém, a humanidade vai ver, mas o Pai eterno, primeiro antes do Filho eterno aparecer, o Pai eterno aparece com a sua voz. Voz de rigor para aqueles que transgrediram sua lei, mas de paz para aqueles que a observaram. Como hoje o tema de hoje, maravilhoso. A imutável lei de Deus. Agora nós vamos pegar o megafone, né, mano? Que pra gente, eu vou colocar o celular aqui no bolso, pra gente pegar nosso veículo aqui de missionário, a bicicleta do veículo missionário, pra gente, essa primeira testemunha a gente vai gravar aqui. Gravar para a divulgação dessa testemunha aqui inclusive aqui numa rua em que eu trabalhei até para uma professora, que ela estiver por ali, quando estiver em casa, ela vai ouvir a mensagem também. Louvado seja o nosso Pai eterno, né? Por sua grande. Tem uns rapazes ali que estão ali jogando snook. Essa primeira parte aqui a gente pode até não andar ainda de bicicleta agora, né? Antigamente eu realizava esse trabalho sem... eu ia e parava, mas de bicicleta dá para ir andando, né? Ir andando. Esta é a mensagem que a profecia classifica como o último convite de misericórdia do Senhor. Fora de todos os templos, os quais se constituíram Babilônia, servo de Deus, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, sairão a dar essa mensagem, a mensagem de Apocalipse 14, 9 a 12, com a força do quarto anjo de Apocalipse 18, de 1 a 4. Estamos vivendo um momento de preparação, mas chegará o momento do alto clamor do juízo dos vivos, que vai proceder em relação aos vivos, concluir-se-á em relação aos mortos e agora procede em relação aos vivos. E Paulo diz que pela lei nós seremos justificados, mas também pela lei também seremos condenados, caso nós não atenda a advertência do terceiro anjo. A advertência do terceiro anjo enaltece a santa lei de Deus, denunciando os poderes que se opõem a ela, inclusive o poder do anticristo, a primeira besta do Apocalipse 13, com semelhança de leopardo, esta besta que emergiu do mar, no período de 538 até 1798. Agora, em colaboração com essa primeira besta, levanta-se agora os Estados Unidos da América do Norte, que vai, como diz o Apocalipse 13, exercer toda a autoridade da primeira besta. Vai fazer com que todos grandes, pequenos, seja dado certa marca sobre a mão. E essa marca, esse sinal, é o decreto dominical, é a lei dominical que ordena aguardar o domingo. Porém, o selo do Deus vivo é o sábado, o selo da lei. Deus selará os seus filhos com o selo dele, que é o sábado. Porém, os que não derem ouvido à advertência do terceiro anjo serão selados pela besta, o sistema papal, pela imagem da besta. Mas os que receberam o selo da besta sofrerão o juízo de Deus, pois a terceira mensagem de Apocalipse 14, 9 a 10 é dizendo: se alguém adorar a besta e a sua imagem
e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. E serão atormentados com fogo e enxofre diante de Deus, diante dos seus santos anjos. Mas aquele que temer a Deus, que atender à advertência do terceiro anjo, com a força do quarto anjo, então estes serão cingidos de coragem, serão cingidos pelo Espírito de Cristo na chuva seroide, agora de Oséias 6,3. E então unir-se-ão aos impopulares, porém observadores dos mandamentos de Deus. E com zelo santo, com santa consagração, sairemos a todas as partes da terra a dar a última advertência do Senhor, no período do juízo dos vivos, dizendo a cada nação, tribo, língua e povo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e a sonda das águas. A declaração do primeiro anjo chama a atenção da população da terra para a lei de Deus. Chama a atenção da população da terra para temerem a Deus. E de tudo que se ouve hoje, o resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, que isso é um dever de todo homem. E Deus dirá aos seus filhos sinceros que estão dentro de Babilônia, o sistema papal e as igrejas apostatadas: saia dela, povo meu. E os servos de Deus atenderão esse chamado de Deus, para saírem das igrejas, que viraram morada de demônio, povil de todo espírito imundo, pois agora estão a comandar o Estado, assim como o sistema papal comandou o poder civil dos 7 países da Europa para a perseguição medieval. Agora os Estados Unidos da América do Norte e todos os países, os 10 reis, vão pelejar contra o Cordeiro. Vão pelejar contra o Cordeiro, anulando-se a lei de Deus aqui na terra. Com a imposição dominical, a lei de Deus é anulada na terra. Porém, Deus vai expressar o desgosto dele na anulação da lei de Deus, mandando as 7 trombetas e, por fim, depois as 7 pragas. Deus, quando agora colocarem mundialmente o decreto dominical, o sinal da besta, a obrigatoriedade da guarda do domingo, Deus vai expressar o seu desgosto, fazendo que as trombetas sejam tocadas. Os servos de Deus que estão anunciando esse juízo vão ser acusados de que são os causadores das catástrofes. Mas a causa da catástrofe é porque a imposição dominical anula a lei de Deus na terra. E como na época do rei Acabe, quando foi anulada a lei de Deus, Deus expressou o seu desgosto com 3 anos e meio de seca, embora Elias tenha anunciado esses 3 anos e meio de seca, como expressão do desgosto de Deus, porque Israel deixou o Senhor, o manancial de águas vivas, para seguir após Baal. Então o mundo inteiro, ao guardarem o domingo, na hora da obrigatoriedade, forçado pela segunda besta dos Estados Unidos, vão estar também expressando desgosto de Deus, pois estarão a adorar, ao invés de adorar o Criador, porque na mensagem do primeiro anjo nós somos chamados a adorar o Criador dos céus e da terra. Somos chamados a adorar, porque ao guardarmos o selo do Deus vivo, ao guardarmos os seus mandamentos, os 10 mandamentos que estão em vigor não foi anulado. O capado que diz que foi anulado, mas não foi anulada a lei de Deus, porque Cristo mesmo falou em Mateus 5,17: não penseis que vim abolir a lei, eu não vim abolir, mas vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um i e nem um tio passará da lei sem que tudo se cumpra. Agora a falsa liberdade religiosa, as igrejas com os Estados Unidos, constituem-se imagem da besta, e então vão colocar a obrigatoriedade da guarda do domingo, mas a advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta, o sistema papal, e a imagem da besta, os protestantes apostatados, e receber o sinal da besta na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Agora aqueles que resolverem temer o Pai eterno e o irmão eterno, sairão das igrejas caídas e unir-se-ão aos impopulares observadores dos mandamentos de Deus. E Cristo, o Espírito de Cristo, nos ungirá para nós darmos a advertência. Assim como Noé deu o último convite de advertência à população antediluviânica e depois Deus fechou a porta após eles, então assim, após ser dada o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, advertindo contra a Babilônia, advertindo contra o sistema papal, o qual mudou a lei de Deus, o homem do pecado, que se
opõe e se levanta contra tudo que é de procedência divina, inclusive colocando outros mandamentos, se autodenominando maior do que Deus. Porém, os servos de Deus não vão ceder à pressão popular das igrejas populares. O ministério popular, igual os escribas e fariseus da antiguidade, cercarão a obra de Deus, acusando-a como sendo de Satanás. Porém, os servos de Deus não vão, diante dessa opressão, diante dessa perseguição, quando a igreja estiver usando o Estado, não vão ceder, mas continuarão a dar a advertência de Deus ao mundo. A advertência de que se alguém adorar a besta, o sistema papal, a imagem da besta, os protestantes apostatados, e receber o sinal, o decreto dominical, o sinal da besta, não é microchip na testa, na mão, mas é o decreto dominical, pois o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. E então ele mesmo diz, também lhe deu os meus sábados para servir de sinal. Então o sinal do povo leal a Deus é o sábado, é o dia do Senhor, o sábado. Agora o sinal daqueles que estarão a ser leal ao papado, ao homem do pecado, conforme está lá em 2 Tessalonicenses, é a guarda do primeiro dia da semana. Mas a Bíblia não manda guardar o primeiro dia da semana, a Bíblia manda guardar o sábado. Então a grande controvérsia do Armagedon será as leis de Deus contra as leis dos homens, como foi na era primitiva. Os apóstolos tiveram que batalhar em favor da verdade, batalhar em prol da vontade de Cristo, em prol da vontade do Pai Eterno, sofreram terrível perseguição por parte primeiro do dragão, que é o paganismo, ligado aí a Roma pagã, e depois tiveram os reformadores, tiveram uma tremenda batalha contra o papado, o anticristo, tanto da época da Idade Média, de 538 a 1798, como o anticristo agora, no último dia, juntamente com o poder também agora da segunda besta, que emerge da terra. Os Estados Unidos da América do Norte vão implantar a obrigatoriedade da guarda do domingo. Porém, Deus dará, por meio dos seus servos, 144 mil discípulos, o último convite de misericórdia, a última advertência, e então a porta da graça vai se fechar, Apocalipse 2:11, e então Deus vai fazer soar a advertência. Aqueles que creem na advertência do terceiro anjo de Apocalipse 14, 9 a 12, com a força do quarto anjo de Apocalipse 18, de 1 a 4, se colocarão ao lado do Cordeiro, todos que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado, e pela fé hajam clamado o sangue de Cristo como perdão pelos seus pecados, terão o perdão colocado ao lado dos seus nomes e serão havidos por digno da vida eterna. Estarão a verificar se está a sua vida em harmonia com a santa lei de Deus. Porém, os que não der ouvido à advertência sofrerão as 7 pragas do Apocalipse 16. Quando a lei de Deus for anulada na terra, com a imposição dominical no mundo inteiro, então Deus expressará o seu desgosto, permitindo as 7 trombetas, que serão juízos de Deus, indiretos, é claro, ainda com misericórdia, para quem se arrepender, porém, que trará o caos também sobre a terra. E os servos de Deus serão acusados de serem os causadores deste juízo, assim como o rei Acabe acusou Elias de ser o culpado da seca que teve em Israel. Mas os filhos de Deus não se abalarão diante das acusações, porque Deus estará à frente da sua grande obra, como sempre esteve no passado, na época dos apóstolos, na época dos reformadores, do monge agostiniano Martinho Lutero, de Melancton, Frederico da Saxônia, homens que de forma destemida e com coragem se posicionaram varonilmente em favor do Pai Eterno. Então Deus terá o seu povo, Deus tem os seus sinceros filhos em todas as religiões. Porém Ele vai dizer, saia dela, povo meu, saia para não ser de cúmplice na falsa liberdade religiosa. Do decreto dominical, a falsa liberdade religiosa, o decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa. Mas não é uma liberdade religiosa, é uma falsa liberdade religiosa. Irmão, tem mais uma volta aqui na Vila Poço Verde, né? Para a transmissão da mensagem do terceiro anjo, né? A advertência do terceiro anjo. Aí, sábado que vem, pela graça do Senhor, tem a segunda vez agora na Vila Sossego, né? E depois algumas partes do centro
aí a gente já vai para outro campo, pela graça de Deus. Por enquanto só nos sábados, mas quando os servos de Deus forem tomados, porque diz que um será tomado e outro ficará. Os que se acovardarem contra a verdade ficarão a domínio do inimigo. Mas os que forem corajosos se posicionarão de maneira varonil, de maneira destemida ao lado do Filho Eterno, para a honra e glória do Pai e da verdade presente, a verdade do terceiro anjo. Deus seja louvado.